Bem-vindos todos mais uma vez às nossas aulas de escola bíblica. Nós estamos trabalhando um tema de construir e manter relacionamentos através desses mandamentos bíblicos do Novo Testamento chamados uns aos outros. São mandamentos importantes que têm a ver com o nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre a base desses relacionamentos, que é o amor. Eu sou Paulo Bondesan, sou pastor da Primeira Igreja Batista Regular de Curitiba e espero que você aproveite bastante desses estudos que nós vamos fazer uns com os outros. Vamos relembrar aquilo que a gente tem estudado, que a gente já estudou na lição anterior. Se você não viu a primeira lição, que é a base, que é onde nós colocamos as bases desse relacionamento, por favor, olhe no nosso canal, na primeira lição, para você pegar o que nós vamos falar aqui de uma forma bem resumida, tá bom? Nós estamos falando de deveres mútuos, ou de mutualidade, ou de reciprocidade, ou também troca, intercâmbio. Todas essas palavras têm a ver com os mesmos mandamentos. São atitudes, ações e sentimentos que devemos ter e fazer uns para com os outros. E é aquela coisa, eu faço para você enquanto você faz para mim e vice-versa. Bom, esses mandamentos são tirados dessa palavra grega allelon, que é o pronome plural recíproco de allos, a palavra grega para outro. Então, a dedução desse pronome significa uns aos outros. Então, aquilo que nós vamos estudar a partir de agora, e nós estamos estudando, diz respeito a essas atitudes mútuas que nós devemos ter, uns para com os outros. Só que se você olhar na última aula que a gente teve, que foi a aula inicial, nós combinamos uma coisa. Nós não vamos esperar com que as pessoas façam para nós primeiro esses mandamentos, para que a gente possa fazer para eles também, tá bom? A ideia é que nós tomemos a iniciativa e apliquemos para que Deus seja honrado e para que os nossos relacionamentos comecem bem a partir da gente. Tá certo? Continuando, esses mandamentos têm como objetivo a união e a edificação e o crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Não só da igreja, mas de qualquer relacionamento que a gente possa ter uns com os outros, mas especificamente esses mandamentos são dados no relacionamento da igreja, tá bom? O que nós temos como modelo é o próprio Jesus Cristo, o corpo de Cristo, que também é chamado de a igreja. Olha esses versículos de Romanos. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E 1 Coríntios o apóstolo Paulo coloca: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, como igreja, nós somos membros uns dos outros. Aquilo que acontece com você, de bom ou de ruim, vai refletir em mim e vice-versa. Tá bom? Mas aí é que a gente vai descobrir que tipo de igreja nós queremos ser, que tipo de união nós queremos ter. Podemos ser um amontoado desses, como um Frankenstein, um corpo formado de um monte de partes separadas e costuradas só uma com a outra, mas sem uma união, ou nós queremos realmente ser uma igreja forte, manter nossos relacionamentos fortes e saudáveis, tá bom? E isso vai depender, a chave para isso é a reciprocidade, ou a prática desses deveres mútuos, desses deveres uns aos outros, tá bom? A base para o desenvolvimento, então, é o amor. Olha esse mandamento do Senhor Jesus Cristo em João capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Esse é o mandamento básico. É o primeiro mandamento que nós vamos estudar, mas é o básico sem o qual nenhum outro mandamento pode se cumprir, tá vendo? Lembra que na lição passada nós vimos que são 35 os mandamentos ou os deveres mútuos que são colocados para nós no Novo Testamento, mas todos eles têm que ter o amor como base. Eu vou lhe explicar isso de uma forma um pouquinho melhor. A base, ele é o amor, e nós vamos construir em cima desse amor. Por exemplo,
Como a gente pode levar as cargas uns dos outros se a gente não tiver amor uns pelos outros? Quer dizer, eu vou ajudar o outro a carregar suas cargas, os seus pesos, as suas emoções, ajudá-lo no seu dia a dia, ajudá-lo nos momentos difíceis. Como eu vou fazer isso se não tiver amor? Como é que eu vou instruir o outro se eu não tiver amor? A instrução tem como base essa transmissão da experiência, do conhecimento, e com amor isso é realizado de uma forma muito mais completa. Como é que eu posso não julgar o outro se eu não tiver amor por essa pessoa? A ideia é o contrário, a gente faz muitos julgamentos sem amor. E assim por diante, orar uns pelos outros, acolher um ao outro, perdoar um ao outro, ser hospitaleiro, servir, consolar, considerar. E aí, todos os outros mandamentos que você está vendo aqui, eles têm como base ou estão estabelecidos sobre o amor. Sem amor, nós não vamos conseguir cumprir nenhum desses mandamentos. Por isso, nós estamos colocando o amor como base para todos os mandamentos, tá bom? Então, antes de a gente estudar qualquer outro mandamento, lembra disso. O amor é a base. Nós precisamos demonstrar e ter amor pelo outro, cumprindo os mandamentos do Senhor, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, para que nós possamos colocar todos esses outros que nós vamos estudar em prática. Tá pronto? É através desse amor que nós vamos executar tudo aquilo que Deus quer para a gente. Tá bom? Continuando então. Existem 3 enfoques do amar uns aos outros que o Novo Testamento nos coloca. Primeiro, é o mandamento, amar uns aos outros não é opcional. É um mandamento. Segundo, a prática. Nós vamos ver alguns aspectos enfatizados no Novo Testamento para que esse mandamento possa ser cumprido. E, por último, nós vamos ver as consequências. O que acontece quando amamos uns aos outros. Tá bom? Tá pronto? Vamos lá. Vamos começar então com o mandamento. Amar uns aos outros é um mandamento, então ele não é opcional. Nós não podemos escolher se nós vamos amar ou não. Nós devemos amar, esse é o mandamento do Senhor. E como nós já falamos, amar é a base de todos os outros mandamentos. Mateus capítulo 22, você conhece bem esse versículo que são os 2 grandes mandamentos. Respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e ame o seu próximo como a si mesmo. Veja esse outro versículo de João capítulo 15, versículo 17, palavras do próprio Senhor. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Bem, uma vez que Jesus está colocando aqui isso como mandamento, e é Ele quem está dizendo, quem somos nós para não cumprir? Se nós realmente somos discípulos de Cristo, se nós realmente queremos agradá-lo, nós devemos cumprir esse mandamento de amar uns aos outros, tá bom? Note mais esse versículo de 1 João capítulo 3, esses versículos. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E este é o seu mandamento, o mandamento de Jesus, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Note de novo agora aqui João, enfatizando que a mensagem de Cristo vem com o seu mandamento de amar uns aos outros. Então, amar é a base. E o modelo é quem? O próprio Senhor Jesus Cristo. O amor que ele tem por nós. Veja João capítulo 13. Novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Então nós vamos imitar, amando um ao outro, o amor de quem? Do próprio Senhor Jesus Cristo. Olha esse outro versículo em João capítulo 15. Ele diz, o meu mandamento é esse. Amem-se uns aos outros como eu os amei. E você sabe o amor do Senhor Jesus Cristo por nós. Um amor sacrificial que deu a sua própria vida para salvar a gente, meros pecadores. Ele podia muito bem ter eliminado todos nós e feito uma nova criatura completamente perfeita, mas ele preferiu nos amar e entregar a sua própria vida por nós. É assim que a gente tem que fazer. A gente tem que usar do mesmo modelo do Senhor Jesus Cristo, o mesmo amor que ele tem por nós, por mim, por você, em demonstração para os outros que estão ao nosso redor, tá bom? Esse é o amor que a gente tem que ter uns para com os outros.
tá certo? Note também que Deus Pai é a fonte do amor. 1 João, capítulo 4, diz o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. O amor tem como fonte Deus. Lembra de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Todo o amor procede de Deus, porque Deus é amor. Veja, então, a prática disso. Uma vez que o mandamento está colocado, e que Cristo é o nosso modelo, e Deus Pai é a fonte de todo amor, como colocá-lo em prática? Nós vamos ver aqui alguns aspectos que o Novo Testamento nos coloca para nos ajudar a entender isso de uma forma melhor, tá bom? Nós devemos amar uns aos outros com amor dedicado. Olha esse versículo de Romanos que o apóstolo Paulo nos coloca. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Esse amor fraternal é uma palavra só, que foi traduzida nessas duas no português, que é a palavra Filadélfia. Talvez você já deve ter ouvido essa palavra em algum lugar. Até nomes de igrejas e outras coisas se colocam com o nome de Filadélfia. Filadélfia significa exatamente isso, um amor cordial. É aquele amor do amigo para com o amigo. Filos é esse amor que nós temos. O amor de um amigo para com o outro. É aquela afeição carinhosa, comprometida, o amor que nós temos pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, pelos nossos pais, pelos nossos filhos. É aquele carinho, aquela afeição, aquele compromisso natural que os parentes têm uns com os outros. Esse amor que deve existir entre os irmãos, é desse amor com que ele está falando. Nós devemos ter uma dedicação no amor uns para com os outros, para que esse amor possa ser cada vez mais forte entre a gente. Então esse é um dos aspectos, o amor dedicado. Outro aspecto é amar uns aos outros com um amor devedor. Olha o que diz Romanos capítulo 13. Não devam nada a ninguém, a não ser o quê? O amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Então, alguns podem falar, então eu posso ficar devendo amor, então eu não vou dar amor para aquela pessoa. Não, é exatamente o contrário. Nós devemos sempre amar uns aos outros e sempre demonstrar amor uns para com os outros e nunca chegar naquele ponto em que nós digamos que nós já demos amor suficiente para aquela pessoa, então não precisamos dar mais. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui é justamente isso, que a gente sempre tem que ter aquele senso de continuar devendo o amor, não importa o quanto a gente demonstre pelos outros. Lembra que o modelo é Cristo. Quanto foi que ele nos amou? Então esse deve ser o nosso dever e dar continuidade a isso, tá bom? Outro aspecto da prática enfatizada no Novo Testamento é o amor sincero. Nós devemos amar uns aos outros com amor sincero. Olha o que Pedro coloca. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem-se sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Note que o amor fraternal já apareceu ali de novo, né? A Filadélfia. Mas aqui tem uma outra palavra que é a palavra ektenos, ou o amor sincero. A ideia aqui é estender a mão. É quando a gente então estende a mão e ampara com sinceridade, com convicção aquele que está precisando da gente. Lembra que em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, ele diz que o amor intenso, esse amor cobre multidão de pecados? É justamente disso que nós estamos falando. Não é aquele amor que as pessoas dizem de passar a mão na cabeça do erro dos outros, mas é poder ajudar com a atitude de amor, com a atitude de sinceridade, com a atitude de perdão aquele outro que precisa desse nosso amor, tá bom? Então esse amor sincero é aquele amor que olha o outro na mesma medida que olha para si mesmo,
que vê o outro como um igual, e não a gente, mesmo ajudando o outro, mesmo tendo que perdoar o outro, nos sentindo superiores. Então o amor que nós temos que demonstrar aqui é um amor sincero. Dedicado, devedor, sincero. Olha só, essa figura, né? Paz, irmão. Paz, querido. Mas por trás, outra coisa, né? Não é isso que nós devemos ter nem fazer, tá bom? O próximo passo, então, é um amor crescente. Veja esse versículo de 1 Tessalonicenses. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Então note que o apóstolo Paulo ensina que o amor deve sempre crescer, sempre ter uma atitude de aumentar e de abraçar e de incluir mais pessoas. A ideia desse amor crescendo é que a gente vai fazendo esse amor de uns para com os outros e, enfim, para com todos, até que todos nós possamos usufruir desse amor. E nós também, de nós para com vocês, de vocês para com a gente. Sempre esse amor sendo feito uns para com os outros. Então você vê que a prática do amor do Novo Testamento é bem ampla. Ela tem uma visão em que inclui todas as pessoas e de uma forma sincera, de uma forma que a gente sempre vai demonstrar amor, não importa o que aconteça, não importa o que venha depois. Então, nós devemos praticar o amor sempre. Essa deve ser a base e o ensinamento que a gente tem que ter no Novo Testamento. E com isso, nós vemos então as consequências. Lembra, nós vimos que o amor é um mandamento, vimos a prática do amor, que é inclusivo, e o que acontece quando nós praticamos? O que acontece quando nós amamos uns aos outros? Primeiro, as pessoas vão saber que somos discípulos de Cristo. Veja esse versículo de João capítulo 13. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Você já passou pela experiência de alguém chegar para você e perguntar: você tem uma coisa especial, o que é? Você mudou a sua vida. Normalmente se teria esse tipo de reação nessa hora, mas você está tendo um outro tipo de reação. O que é isso? E aí nós vamos ter a oportunidade de falar que é o amor de Cristo dentro do nosso coração. As pessoas vão saber que nós somos discípulos de Cristo quando nós demonstramos amor uns pelos outros. E eu preciso dizer que também o oposto é verdade. Se nós não demonstramos amor uns pelos outros, por favor, não diga que você é um discípulo de Cristo, tá bom? Porque você vai estar negando aquilo que você mesmo disse. Tá? Veja, e a outra consequência é que o próprio Deus aperfeiçoa esse amor em nós. Quando nós praticamos o amor, o próprio Deus aperfeiçoa o amor na gente. Olha 1 João capítulo 4. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então você vê aqui que nós vamos conseguir amar mais e amar melhor as pessoas quando nós praticamos o amor como o Novo Testamento nos ensina. Amar uns aos outros é a base de todos os outros mandamentos recíprocos que nós vamos ter aqui. Você está pronto para colocar o seu amor em prática, colocar o seu amor um pelo outro em prática? Então nós vamos começar a aprender isso através especificamente dos outros deveres mútuos, através dos outros uns aos outros que nós vamos estudar. Bom? Concluindo então, a gente pode dizer que o amor é a base para o desenvolvimento da mutualidade, dos nossos deveres uns para com os outros. O que nós precisamos fazer é afinar o nosso amor para que possamos cumprir os outros mandamentos, tá certo? E o nosso modelo de amor é o Senhor Jesus Cristo. Então eu não preciso dizer para você, né? Nós vivemos uma vida de amor. A nossa vida é uma vida completa, repleta, cheia de amor para todos os lados.
Todas as coisas que são contrárias ao amor estão ausentes da nossa vida porque nós cumprimos esse mandamento. Eu acho que eu posso até enxergar a sua cara do outro lado da tela. Você está falando, pastor, você está maluco. As nossas vidas são cheias de problemas, as nossas vidas têm um monte de complicações. E realmente isso, tem muitas coisas que tentam destruir o amor. Tem muitas coisas que a gente faz ou atitudes que a gente tem que tentam fazer com que esse amor e todos os outros mandamentos não sejam praticados na vida da gente. Então, nós vamos começar a estudar sobre isso. O próximo assunto, não perca a próxima aula, vai ser sobre impedir a destruição do corpo. Como a gente vai fazer para não deixar com que o nosso corpo seja destruído através dos deveres mútuos que nós vamos estudar. Eu espero que você não perca, porque é muito importante. São mandamentos muito claros e muito importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso bom relacionamento e para que a gente mantenha o amor uns pelos outros, tá bom? Então não esqueça, nós temos esse encontro marcado para a próxima aula, relembrando o nosso versículo-chave. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Romanos capítulo 12, versículo 5. Tá bom? Decore esse versículo. Tenha ele como base da sua vida. Porque se nós lembrarmos que nós somos um só corpo em Cristo, nós vamos poder nos relacionar melhor uns com os outros e cumprir melhor esses mandamentos que o Senhor nos dá. Tá bom? Então eu espero que você tenha aproveitado dessa aula, essa aula básica para a gente, para que você possa aprimorar, aperfeiçoar, afinar o amor que você tem uns pelos outros. E nós vamos começar a falar sobre esse amor mais especificamente nas próximas lições. Tá bom? Não perca, se inscreva no nosso canal do YouTube para que você não perca nenhuma das lições que nós vamos colocar no nosso canal. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Vamos orar? Pedir para Ele nos ajudar a colocar esses ensinamentos em prática? Senhor Deus, obrigado mais uma vez por a gente poder estar ouvindo da Tua Palavra. Principalmente essa base que é o amor e que o Senhor nos ensina a poder, a fazer, a ter um pelos outros e também pelo Senhor. Por isso, Senhor Deus, ajuda a gente a colocar em prática. Eu peço que cada um que está me ouvindo agora possa aperfeiçoar e afinar o seu amor, um para com o outro e para com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Até a próxima aula.